Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde, tarde de terça-feira, 12 de novembro de 2024, uma tarde ensolarada, muito quente em Ribeirão, a chuva, possibilidade de 3%, ela não vai aparecer, tá? Então, você se mantém aí com todo cuidado, porque tá muito calor, não faça exercício entre 10 e 16 horas, tá? Não faça. E também não fazer ao ar livre, tá? Se você for fazer dentro da sua casa, numa academia, não tem problema. Mas aquela situação de fazer exercício andando pelas ruas aí, não é bacana não, tá certo? Então, passando daqui nesta tarde para poder falar a respeito do mosquito Aedes aegypti e dos escorpiões. Precisa necessariamente exterminar com esses dois, acabar com esses dois dentro da sua casa. Hoje nós vamos fazer uma live bem rapidinha, porque nós estamos com uma situação aí, de uma intercorrência, e nós precisamos fazer rapidinho, e como no final da tarde eu não vou conseguir, então agora é a hora da oração, é a hora do momento de falar com vocês. Então, não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre e exterminar o escorpião e os mosquitos de dentro da sua casa, tá bom? Não faça nenhum tipo de exercício ao ar livre nesse dia principalmente. Olha como que está a temperatura, 35 graus, 12 de novembro de 2024, 35 graus. Amanhã a máxima já vai cair para 28, já fica mais gostoso. Mas a máxima hoje, segundo os termômetros, 36. Então, tá muito complicado para poder fazer exercício ao ar livre neste dia. Então não faz não, tá? Evita fazer, vai fazer uma limpeza aí para poder acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti e dos escorpiões, tá bom? Dado esses três recados, na realidade, vamos para o versículo de hoje. O versículo de hoje diz assim, Atos no capítulo 10, versículo 34, diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente por aí, hoje, agora há pouco, alguém falou para mim que achava que Deus estava fazendo acepção de pessoas, e Ele não faz. É a Bíblia que está falando. Não tem como Deus fazer acepção de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas, tá bom? Então presta atenção aqui. Às vezes acontece alguma coisa com você e você quer questionar uma situação, um problema. Por que aconteceu comigo e não com o outro? Isso já aconteceu e hoje nós vimos essa pessoa, uma pessoa dizer isso, você mesmo, dizendo que parece que Deus se esqueceu dela. Deus não se esquece de ninguém. Nós não temos nenhum tipo de situação de falar assim, eu, por ser mais feio que todos vocês, vou ser discriminado porque eu sou feio, porque eu sou gordinho, ou porque eu uso óculos, ou porque eu deixo a barba crescer de vez em quando, ou porque o cabelo tá caindo e tá ficando branco. Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha e ele sonda o coração, tá? Assim como nós temos aqueles que são amigos, mas existem os chegados. Deus também tem essas pessoas. Quando Jesus andou aqui na terra, presta atenção, ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 que andavam muito próximos dele. Tinha um que dormia encostado no peito de Jesus. Você acredita nisso? João dormia, o evangelista, ele dormia encostado no peito de Jesus. Então aí você fala assim, tá, os outros todos poderiam fazer a mesma coisa? Não sei o nível de intimidade, Por isso Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que são mais íntimos. E intimidade, cada um busca a sua com Deus. Entende? Se tem alguém que tem mais intimidade com Deus do que você, é porque ela buscou. Se você buscar, você vai ter intimidade tanto quanto essa pessoa. Ok? Não é Deus fazendo discriminação. Porque a própria Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Tá? Você tem que dar um passo em favor da sua vida, mas direcionando a Deus. É assim que funciona. E Ele vai ter um imenso prazer, uma alegria tremenda em receber você como filha e filho querido. Basta que você aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. É assim. Entendeu? Isso, é desse jeito. Então, às vezes as pessoas querem colocar a culpa em Deus de uma coisa que Ele não tem culpa não, hein? Precisa tomar cuidado, porque às vezes você vive longe de Deus,
Você passa a sua vida longe de Deus, sem ao menos dar um alô. Ontem, alguém falou assim para mim, nossa, pastor, mas esse menino fazendo essa oração desse jeito, isso não soa com falta de respeito ou desrespeito? Só porque ele falava, lá Deus, eu tô aqui, eu sou tal pessoa. Aquele menino que tem câncer. Você acha que isso é uma oração desrespeitosa? Qual você acha pior? Uma oração dessas? Ou aquele que passa a vida inteira sem ao menos levantar a cabeça aos céus e dizer, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que aconteceu, obrigado por esse dia, por essa manhã, por estar vivo, por estar comendo, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, pelas pessoas que fazem parte do meu rol de amizade. Qual que é pior? Qual que é pior? Orar desse jeito, falando, olá Deus, ou não falar nada? Agir como se ele nem existisse. Alguém outro dia ficou muito feliz porque na passagem de um cantor muito famoso, o cara parou e fez, olá, tudo bem? Olá, olá. E num determinado momento ele parece que identificou uma pessoa no meio da multidão e saiu e foi lá e deu a mão para essa pessoa. Os outros todos estavam sendo cumprimentados, oi, tudo bem? Mas tinha um que tinha mais intimidade. E aí foram perguntar para ele por que ele saiu ali, deixou os seguranças e foi lá apertar a mão. Ele falou, porque eu a conhecia. Ela era lá de tal cidade da onde eu morava. E nós tínhamos um relacionamento de amizade muito grande. Lembrei-me na hora de Deus. Tem gente que às vezes passa no meio da multidão, oi, tudo bem? Lembra de Jó? Quando Jó falou assim, eu sabia, conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu conheço cara a cara. Agora eu falo com o Senhor cara a cara. E era Jó, o sujeito mais próspero. Aquele sujeito que era um dos homens mais poderosos do Oriente. E que acabou ficando pobre, passando por aquelas dificuldades com o consentimento de Deus. Mas ele era um camarada que fazia tudo que era certo, correto, justo. Tanto é que Deus dá testemunho de Jó diante do diabo. De onde você vem? Rodear e passear pela terra. Tem visto o meu servo Jó. Só nessa palavra assim já dá uma bordoada. O meu servo Jó. Alguém disse aí esses dias que um certo poder do seu país é dele. Ele exerce um outro poder, mas ele tem um outro poder que é dele. E aí todo mundo entrou em polvorosa, não sei o quê, porque a fala dele classifica que aquele outro poder é dele. Eu quero falar uma coisa aqui para você, presta bem atenção nisso daqui. Coisa boa é servir a um Deus que não faz discriminação, não faz acepção de pessoas. Ele não vai valorizar mais você, porque você dá um dízimo maior ou menor, ou vai te desvalorizar por isso. Não vai. Ele não vai te valorizar mais por causa do carro que você para na porta da igreja, ou se você vai a pé. Ele vai te desvalorizar. Não. Nosso Deus não está nem um pouco preocupado com esta situação de cenário que nós inventamos. Nós inventamos alguns cenários e pensamos que vamos enganar Deus. Estamos enganando Deus. A semana inteira, a sujeita ou o sujeito andam com roupas que são roupas incompatíveis com a fé que ele processa ou que ela professa. Semana inteira. No domingo, coloca-se uma saia, uma roupa muito comportada, muito bonita, muito arrumada e vai para a igreja, achando que está enganando Deus. E não está.
Não tá. Pode falar o que você quiser. Deus não está preocupado com o que você está dizendo ou tentando mostrar. Ele conhece o seu coração, conhece o seu íntimo. Então, o meu conselho, reconheça, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Nem porque está bem vestida, mal vestida, tem muito dinheiro, não tem dinheiro, tem carro, não tem carro, tem casa ou não tem casa, ou está gozando de boa saúde, bombadão mesmo, ou está com problemas, com dificuldades, com comorbidades, com alguma doença que é incurável. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Ele sonda o coração. É Deus quem sonda o coração do ser humano. E você, nesta tarde de terça-feira, 12 de novembro de 2024, tem a oportunidade de reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas e Ele te aceita como filha ou filho querido. Basta que você queira tê-lo como pai e obedecer os seus mandamentos. Se você quer, você fala com Ele agora e Ele vai fazer o melhor pela vida de todos quantos a Ele se achegarem. Ele não faz acepção de pessoas. As pessoas para quem eu vou orar são essas aqui, você deve ter a sua relação. Se você não tem, já vai fazendo, amanhã nós vamos orar de novo. Faça uma relação das pessoas que pediram para que você orasse, para que você estivesse clamando por ela. Eu vou clamar por essas, se você quiser clamar por elas também, pode, mas você deve ter a sua, deve orar pela sua família, pelas pessoas da sua família, por aqueles que estão próximos de você, que são caros, quem sabe o seu vizinho de quarto, né? Quem sabe aí o seu vizinho tá pegando uma beira com você aí nesse exato momento e assistindo a live, né? Então, se você está emprestando, cedendo aí no tablet, não interessa. Se você está aí dando uma carona para essas pessoas, diga para eles, se você quiser, você pode aceitar Jesus e ser realmente um servo dele, um filho querido ou uma filha querida, tá bom? Não se preocupa com os cachorros não, eu estou gravando essa live de casa e nessa tarde, infelizmente, eles estão soltos por aí e estão fazendo barulho e nós temos que aguentar essa situação, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as famílias que foram enlutadas naquele voo da aviação Passaredo. Eu oro por aqueles que são familiares da Célia, da Jéssica, do Yuri. Eu oro nesse momento pela dona Maria José e pelo seu filho Dum, o Emerson. Nós oramos nesse momento pela irmã Maria Dourado e toda a sua família. Oramos nesse momento pela Isabela, pelo Miguel e por toda a sua família. Oramos pela dona Neia, seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida dessas nossas avós e as suas famílias. Oramos pelo Eduardo ali de Piracicaba, oramos pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, os doentes que estão hospitalizados ou não, em recuperação, aguardando uma vaga de hospital, numa UPA, numa UBS, UBDS, aonde quer que esteja, que a tua boa mão seja estendida sobre a vida de cada um deles. Oramos por aqueles que estão em drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, em situação de rua, aqueles que estão empregados, aqueles que são os empregadores, os desempregados, aqueles que estão opressos, oprimidos, possessos, depressivos, aqueles que estão tristes, angustiados, amargurados, todos eles, seja espiritualmente, fisicamente, seja psicologicamente, todos que estiverem em desconformidade, que estejam abalados, aqueles que estiverem precisando de uma boa mão, que a boa mão do Senhor se achegue a cada um deles neste exato momento. Eu te peço, em nome de Jesus, que continue abençoando a cada um de nós e fortalecendo os nossos corações. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe. Boa tarde, até mais tarde. Precisa ser rápido. Deus abençoe. Até mais.